Fala galera que acompanha o Galpão 340, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje estamos aqui com o último dos moicanos, por se tratar de um carro americano, o último hatchback médio em comercialização em território brasileiro. Temos aqui um Cruze Hatch LTZ 1.4 turbo. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, já deixa aquele like para dar uma força e bora pro vídeo. Lembrando a vocês que todas as versões desse carro, tanto a LT, quanto a LTZ, quando era vendido, quanto a Premier hoje, trabalha com a mesma motorização e o mesmo câmbio. Aqui a gente pode ver o motor 1.4 da família Ecotec, como eu falei para vocês, trabalha acoplado num câmbio automático conversor de torque de 6 marchas. Uma das poucas partes que a Chevrolet pecou nesse carro, pelo menos a meu ver, foi trazer pouca instrumentação de LED para o conjunto óptico do carro. A gente tem um farol do modelo projetor, mas ambas as lâmpadas são halógenas, tanto para o farol alto quanto para o farol baixo, a luz de seta, apenas o farol diurno e o farolete, a lanterna, que se encontram de LED nesse carro. O farol de neblina também é do modelo halógeno. Isso diferencia um pouco dos concorrentes, porque se a gente lembrar que até hoje, inclusive na versão Premier, a Chevrolet trabalha praticamente da mesma forma, tanto o Golf na versão topo de linha, quando era vendida a TSI, que já trabalhava com farol de xenônio, quanto o Polo GTS, que mesmo sendo um pouco abaixo, sendo um hatch pequeno, um hatch compacto, é hoje o concorrente direto da versão LT, a versão abaixo dessa do Cruze, ele já trabalha com sistema Full LED, que não é o caso desse carro. Diferente dos últimos carros que nós filmamos da última vez, a gente não tem uma abertura elétrica de porta-malas, apenas o botão aqui na própria mala. Esse carro não tem um opcional nem de você abrir a mala na chave, nem nenhum botão no interior do veículo. E é uma mala relativamente boa para um carro hatch. A Chevrolet declara 300 litros de porta-mala nesse carro. Lembrando que ele trabalha com os famigerados pneus linguiça no step. E tem mais algumas ocupações aqui debaixo da capa principal, onde você consegue guardar um cabo de alimentação elétrica para bateria e alguns outros acessórios se necessário. Como vocês podem ver, o carro ele trabalha, em vez dos 4 sensores convencionais, ele trabalha com 6 sensores em cada para-choque. Porque esse carro já é a versão, por ser a topo de linha LTZ, que tem o Park Assist, sistema de auxílio de vaga, então tem os sensores laterais e os 4 sensores frontais e traseiros convencionais. Então galera, agora estamos aqui, o editor, como sempre, de carona, acompanhando o vídeo pra gente bater aquele papo interessante. Tem que ter duas opiniões também, né? Sempre. Mesmo que a gente concorde em quase tudo, né? Mas e a gente já vai aproveitar para falar um pouquinho do interior para vocês. Como já dá para perceber aqui, a chave é do tipo presencial, então o botão de partida do veículo tá aqui. Olhei aqui e lembrei também, falando dos faróis, igual a gente comentou do lado de fora. Uma coisa interessante desse carro, principalmente pelo valor, é que ele já tem o sistema de farol alto automático. Então quando você está na estrada, se você apertar esse botão aqui, durante a noite, ele já controla sozinho a luminosidade para ver um carro, ou tem um carro na sua frente, ele apaga, depois ele joga o farol alto de novo, ele faz esse controle automático, mas ele não tem o controle automático de regulagem do farol, como os carros da Volkswagen já estão vindo atualmente. Automático? Ele tem apenas a regulagem manual ali, com 4 posições, e se o carro estiver muito pesado, você abaixa um pouco, porque a traseira desce, caso contrário, você levanta um pouquinho. O sistema de multimídia desse carro melhorou muito da última versão do Cruze para as atuais. Já se tornou touchscreen, tela de 7 polegadas e com o OnStar integrado tanto à multimídia quanto ao teto do veículo. Não tenho o que falar. O MyLink, quando veio, já veio sendo diferente. Sim. Todo mundo sempre elogiou o MyLink. Ele funciona rápido, não fica travando. Ele sempre é fácil de entender. Quem é mais o sistema de espelhamento e pareamento, tanto com Android quanto com iOS, é muito bom, é muito funcional. E a Chevrolet, ela te dá 6 meses de OnStar gratuito quando você compra o carro, se não me falha a memória. Eu acho pouco, eu acho que é um serviço que depois chega a ficar caro, embora seja um serviço muito bom para os padrões brasileiros, é um serviço que chega a ficar caro. Só que é um serviço excelente, Você tem um aplicativo no seu telefone onde você consegue desbloquear o veículo, ligar, você consegue rastrear o carro, você consegue fazer pedido de socorro, você consegue rastrear até a chave. Já houve uma vez que a gente perdeu a chave do carro, a gente meteu o SOS aqui
Pelo telefonema mesmo com a galera da OnStar, eles conseguiram falar, olha, tá falando que a chave tá dentro do veículo. Tá uma coisa que esses carros tem vindo agora na faixa de preço desse pra cima, tem vindo com esse recurso, é muito interessante. Por exemplo, os outros 2 carros que a gente gravou foram Volvos, e os 2 também tem um sistema tipo esse. Você tem que pagar mensal também? Como que funciona? Da Volvo eu não me recordo. A BMW eu sei que a série... O Volvo On Call eu acho que é junto com o carro, né? Já pelo valor do carro, acho que só de você comprar o veículo você já ganha um tempo. A BMW que eu saiba, a série M também, você não tem custo adicional, você tem pra sempre o serviço lá da BMW. Uma coisa interessante, e nem tão interessante ao mesmo tempo, que vocês podem ver ali, é que esse carro tem um head-up display apenas para ocasiões de emergência, né? Se o carro detectar... Aqui a gente tem... o que é um head-up display para quem não conhece. O head-up display, né, é aquele sistema de projeção de informações do para-brisa. Se não me engano, o primeiro carro que nacionalizou já com isso foi o Camaro. Os primeiros Camaros que começaram a vir pro Brasil ali em 2009, 2010, né, antes até de serem oficializados pela Chevrolet, eles já tinham. Só que o do Camaro é mais completo, né? Ele te mostra informação de navegação, para onde você tem que ir com o carro, te dá velocímetro, te dá conta-giro, várias coisas. A BMW também faz isso, né? X6M já tinha, as M5. Só que aqui no Cruze eles colocaram só, igual no Ford Fusion Titânio, apenas o aviso de colisão. Aqui a gente tem a intensidade, né, do sensor de colisão, tá desligado, aí ali é mais distante. Quanto mais você vai apertando, ele te avisa com uma proximidade maior. E aqui a gente tem um sistema de detecção de faixa que a gente já tá cansado de falar dele, né? Falou na BMW 320, falamos nas 2 Volvos. Só que para um carro desse valor é algo interessante, né? Quando o sistema funciona, que depende muito da pavimentação e da pintura de faixa das nossas vias, é um sistema muito interessante. Vibra o volante, não te deixa comer faixa, ele faz até uma leve correção da curva, dependendo. Aí que vamos deixar mais pro final, na verdade, falar de valor, mas para um valor desse carro, que você já compra no mercado de usado um carro desse, por um valor bem acessível, já é uma coisa assim, fenomenal, né? Porque claro, era coisa de carro de 200, 250, 300 mil, né? Hoje não. Uma coisa que eu tenho que falar bastante desse carro aqui, esse carro já tá na minha família já tem 3 anos, então já dirigi bastante esse carro. É como que desde a primeira geração do Cruze a Chevrolet acertou de uma maneira fenomenal na suspensão desse carro. É uma suspensão que se ajusta muito bem, se adapta muito bem a todo tipo de condução, a todo tipo de tocada. É uma suspensão que ela é firme do jeito que tem que ser e macia da maneira que tem que ser ao mesmo tempo. O carro não é bobo, o carro não é bambo, mas também não é um carro que você fala, pô, carro duro. Menos dessas lombadas. Não, aqui não tem jeito. Que não seja uma Volvo. Tirando a Volvo, todos os carros socaram aqui. E freio, né? Eu acho que até hoje todos os carros que a gente gravou, o único carro que tinha um freio ruim foi o meu Subaru. É o único carro que freia menos do que anda. Mas o freio desse carro também é algo sensacional. E a resposta desse carro em curva com essa suspensão que a GM conseguiu fazer é algo extraordinário, não tenho o que falar. Desde a primeira versão do Cruze, quando o carro tinha muita suspensão, muito freio e pouco motor, e agora nessa versão onde o carro tem tudo, um pouco mais até do que deveria ter, principalmente pelo preço. Falando de acabamento, assim, primeiro design interno. A Chevrolet trouxe a assinatura de design lá de fora, lá dos Estados Unidos. Isso aqui tem mais ou menos a assinatura de design dos SUVs, a diferença é que os SUVs são mais alongados aqui. Mas assim, eu acho fenomenal isso de trazer digital aqui no ar-condicionado, no botãozinho aqui, bem discreto. Achei excelente, fenomenal isso. O interior fora que o acabamento do carro... Opa. Fora que o acabamento do carro é todo em soft touch, né? O carro não tem plástico em excesso, o carro não tem ruído interno, o carro não fica com uma vibração excessiva. E olha que esse carro anda em estrada de pedra todos os dias, né? Sempre que ele vai sair, ele tem que andar numa pavimentação terrível. Recentemente eu fiz um test drive num Virtus GTS, né, da Volkswagen, que na teoria, pelo menos por questões de valores, se tornou concorrente desse carro aqui no Brasil, não por questão de proposta. E igual o Gustavo estava comentando aqui agora, nisso a gente vê como que é absurdo o que a Chevrolet conseguiu fazer com relação ao ruído dentro do veículo, né? O isolamento acústico desse carro aqui é sensacional, não tenho o que falar do carro. Você mal escuta ruído de motor, você não escuta muito ruído de rodagem, muito barulho de suspensão trabalhando. Isso é um dos pontos que
eu vejo que a Volkswagen ainda peca um pouco hoje. Eu não sei se o motor é muito próximo. Eu acho, agora falando da Volkswagen, eu acho que a Volkswagen traz tanta tecnologia que para baratear o produto dela, ela acaba tirando umas coisas nesse sentido. Sim. Porque, querendo ou não, quem tá investindo e trazendo tecnologia hoje em dia pro Brasil, no quesito automóvel, é a Volkswagen, para os carros mais populares. E eu acho que a Chevrolet até acertou bem, porque igual a gente estava falando, tanto no modelo sedã, né, quanto no hatch do Cruze, o que a gente tinha de concorrente aqui no Brasil? Era o Fusion, que tem as duas versões sedã e hatch, e na Volkswagen que a gente o Golf e o Jetta, que são praticamente o mesmo carro, com carrocerias um pouco diferentes. E a Fusion, mas eu acho que é Focus. É o Focus, exato, falei errado. E a Chevrolet, ela tomou o mesmo caminho da Volkswagen, fez o downsize, meteu um motor turbo, um motor confiável, um motor que não fica te amolando. E você pode ver que tanto o Golf quanto o Jetta antigamente eram da mesma coisa, trabalhavam com motor 2.0 aspirado na versão de entrada, um motor um pouco mais forte, 1.8 ou 2.0 turbo nas versões topo de linha. E hoje a Volkswagen faz a mesma coisa, né? Trabalha com motor 1.4 turbo nas versões de entrada, exceto aqui no Brasil que o Golf tinha 1.0 até recentemente. E trabalha com motor 2.0 bem mais forte na versão topo de linha, na versão esportiva, né? O Cruze RS não veio para o Brasil, então a gente não tem aqui essa versão 2.0 turbo mais forte do Cruze, até porque sairia um pouco da proposta, né? Um carro que já ia chegar muito próximo dos 200 mil, então... E o Cruze RS, se não me engano, é o motor do Camaro 2.0 que tem lá fora, que é o motor da Equinox que veio para o Brasil. Exato, eu acho que é Premier. 306 cavalos, 256 cavalos, bem forte. 2.0. Sim. Falando do motor 1.4, só uma curiosidade, esse motor 1.4 turbo é os mesmos motores que hoje a linha da Suzuki usa. A Chevrolet e a Suzuki sempre foram amiguinhas. Desde a época do Celta, né, que era o fã lá Não, fora. Bem antes, Swift, aquele quadradinho da década de 90, era da Suzuki, e a Chevrolet lá nos Estados Unidos tinha, acho que era Bolt, alguma coisa assim, o carro, que era o mesmo carro, mesma mecânica e tudo. Da GM hoje. Não, mas eu acho que tinha. Não, hoje é Volt. Sei lá, o Bolt também. O Bolt é o menor, o Volt é o maior. Enfim, tinha uma versão esportivinha lá também, que era o Swift GTI, só que da Chevrolet lá. Curiosidades. E esse motor, ele chegou, eu acho que ele equipa a Tracker hoje, da GM também. Não atual. A atual é 1.0 turbo 3 cilindros do Onix, a que lançou esse ano. E 1.2, 3 cilindros também, uma variação do motor 1.0 3 cilindros. A versão anterior que trabalhava com 1.4 turbo desse carro. Isso. Facelift, né? Vocês estão vendo aqui, andando modo civil numa estradinha assim, o carro não tem ruído, o carro não incomoda, o carro não soca, é um excelente nível sensacional pelo valor. Falando de design agora desse carro, eu acho que assim, de um tempo pra cá a Chevrolet tá acertando em todos os carros, no quesito design. Os carros estão todos maravilhosos, a Tracker nova nem se fale, o Onix novo, para um carro popular tá maravilhoso demais. E esse carro aqui não foge, é um carro design externo, é muito lindo. Ele tem meio que uma esportividade, né? A Chevrolet até teve, eu não sei se ainda tem atualmente, no modelo 2020, 2021, mas ela lançou o modelo Midnight, que tem nada de esportivo, mas é uma elétrons cromados, a gravatinha preta, tem a roda mais escura, é assim, é bem mais bonito o carro. Eles acertam bem nessa pegadinha de escurecer as coisas. Eu acho que S10 também teve versão Midnight. Eu acho que como o Cruze é muito puxado para o mercado americano, por isso que ele trabalha de uma maneira que os Estados Unidos ainda gostam de trabalhar, né? O americano, ele ainda não liga muito para essa questão de conjunto óptico de LED ou de xenônio, entendeu? Não é à toa que lá nos Estados Unidos não é obrigatório que os faróis diurnos sejam de LED. Tem muitos carros que saem de fábrica lá, como o Camaro, até chegou a vir da mesma maneira para o Brasil, onde quando você dava partida no veículo, ele acendia o farol baixo sem acender as lanternas, era considerado já o diurno do carro. Então por isso talvez que a Chevrolet não esteja se preocupando muito em trazer para o Brasil um conjunto óptico mais caro, como a Volkswagen, né, que já é uma empresa europeia, está trazendo. Só que hoje, né, como vista é tudo, como a galera costuma escolher o carro pelos olhos e pelo custo-benefício, óbvio, porque o nosso mercado de veículos aqui no Brasil é um mercado muito engessado, isso fala muito na hora que uma pessoa vai comprar o carro, né?
O cara vê e fala, pô, esse carro já é todo de LED, já é tudo com LED ali na dianteira, o outro é mais caro e não tem. Então isso acaba pesando, é uma coisa que a gente acredita que a Chevrolet deveria analisar nos próximos facelifts na hora de trazer o veículo para o Brasil. Vou falar agora sobre uma coisa interessante que a galera pergunta, e tem muita gente que tem dúvida quando a gente diminui o motor de um carro desse porte, que é um carro relativamente pesado, que é o consumo. Muita gente acredita que, não, com o motor 2.0, como era um motor maior, é capaz de beber menos. Só que o povo esquece que muitas vezes você consegue tirar 30, 40 cavalos a menos num carro, mas pelo simples fato de você estar trabalhando com motor turbo ali, você consegue fazer um carro que anda mais, é mais eficiente, tem uma resposta infinitamente melhor. E caso seja um motor confiável, um motor que não quebra, você só tem vantagens. Esse carro aqui, por exemplo, o consumo urbano dele, comigo, anda aí na média entre 10,5 para 11,5 km por litro. E na estrada costuma ser 13,5, 14 que eu consigo fazer com esse carro. Eu acho excelente, sendo que 90% dessas vezes o ar-condicionado tá ligado, o carro costuma estar cheio, seja de pessoas ou de bagagem. Então eu acho que foi um consumo muito interessante, né? Principalmente quem já foi dono de uma versão anterior do Cruze, onde para você conseguir fazer 5,5, 6 na cidade era uma sofrência. Como que o carro bebia e não andava. Não andava. E ele não andava por dois motivos, né? O motor não entregava tanto e o câmbio roubava tudo. Você sentia que o conversor de torque roubava toda a performance. Hoje em dia os conversores de torque estão em outro nível, né? Por exemplo, você pega uma Audi RS4 e RS5, que é um V6 biturbo hoje em dia, e o câmbio é automático com conversor de torque, é quase tão rápido quanto um DSG. Sim, esses EFs da BMW também, os carros que ainda saem com conversor, você consegue perceber que... Não, a M5 atual, ela usa conversor de torque, é ZF. E a tecnologia mudou, né? Hoje em dia você consegue, não é tão mais pesado um conversor de torque, não é tão mais lento, ele deixa você ganhar potência. Se você pisa, você vê que ele tem uma performance legal, só que você vê também que as trocas ainda são feitas um pouco para poder te trazer mais conforto e trocas mais suaves do que a esportividade e a troca rápida em si. Quando você está andando, seja acelerando, moendo o carro, dando tudo que dá, ou você andando suave, as trocas do carro também são bem suaves, são bem adequadas para o veículo que você tem. E ali vocês puderam ver, o comportamento de curva desse carro é extraordinário. O primeiro contato meu, assim, em curva, acelerando com esse carro, e eu tô impressionado, cara. Porque você vê que o carro deita, que a carroceria deixa o carro dar uma envergada para não tirar muito o conforto dos ocupantes, mas ao mesmo tempo o carro tá pregado no chão. Não é aquele carro que quando você sente que a carroceria rola, você fala, opa, já não sei mais se eu tenho chão a partir daqui. O Cruze não, ele vai se corrigindo, só que os pneus estão sempre colados no chão. E o engraçado é que esse carro não tem uns pneus de perfil de esportivo, né? Ele trabalha com 215/50, aro 17. Agora uma coisa, opinião de dono que eu tenho que falar pra vocês. Pra quem mora em cidade muito esburacada, esse carro tem um problema sério e um problema que até hoje eu não tinha visto em nenhum outro veículo. Eu não sei se é pela maneira que os engenheiros produziram as rodas desse carro, pela maneira onde o pneu cola na roda. Esse carro é impressionante. Qualquer buraquinho, olho de gato, qualquer coisa que você pegar com esse carro, ele vai te cortar um pneu. A roda belisca lateral ali no ombro do pneu e corta mesmo. A gente sabe que em dias de chuva tem muitos buracos que a gente não consegue ver, qualquer poça é um buraco em potencial, e já aconteceu de eu passar numa poça, na verdade era um buraco, e cortar os dois pneus do mesmo lado ao mesmo tempo, e aí nem step me salvava, fiquei engessado na rua. Foi o único problema crônico que eu vi nesse carro. Então, contando as vezes que isso já aconteceu comigo e com a minha mãe, foram 6 vezes. Nossa. 4 vezes na mão da minha mãe, e uma que eu peguei um buraco foram 2 pneus ao mesmo tempo. E pneu não é barato, né? Não é barato. E eu já peguei muitos buracos piores com outros carros, igual o HB20, com o próprio Subaru, e isso não ocorreu. Então, não sei por que isso acontece tão frequentemente nesse carro, mas acontece. Será que na altura do pneu não? Mas o pneu é alto, é 50. É 215/50. E agora falando de preço, já pra vocês, que seria uma coisa muito interessante desse carro. Esse veículo, 2017, você já consegue encontrar aí entre 70 e 75 mil reais, às vezes um pouquinho mais, a tabela, se não me engano, tá dando 77.100, o que eu acho um preço justíssimo.
pro carro que é justíssimo. O carro tem tecnologias que você só encontra em Volvos, BMWs e Mercedes de 200 mil Acabamento pra cima. idem. O único, acho que o primeiro carro, o carro de entrada da Chevrolet, que já vem com parque assist, com som bom, igual esse carro já vem, se não me engano seria o T-Cross Highline, que já parte de 136 mil. E um carro desse aqui zero, se não me falha a memória, tá 122, 125. Na versão Premier, que é que substituiu esse carro. Então, para quem busca um pouco mais de requinte, um pouco mais de conforto e ainda quer ter uma performance interessante, o Cruze é uma excelente alternativa. Os motores 1.4 da Volkswagen andam mais. Se você pegar o Golf eu já não sei porque também é pesado, mas por exemplo o Polo GTS que está no mercado hoje, o Polo anda muito mais do que esse carro, muito mais. E tem um comportamento dinâmico um pouco melhor, por ser menos focado no conforto. É esportivo, né? Exato. Parece que tem um atrás da gente agora. Não é. Eu acho que o rolê mais suave que a gente tá dando aqui até hoje, acho que conseguiu ser mais suave até do que das Volvos, onde a gente tentava focar um pouco mais de mostrar as performances, né? Porque eram motores de 300, 400 cavalos. Aqui a gente já tá trabalhando num motor de 150, num carro que entrega um requinte e um conforto sensacionais. Então, considerando um carro que você compra usado de 70 mil, o que você compra de 70 mil zero? Tudo bem. Quando você vai comprar um carro zero, você tem mais facilidade de compra. HB20 1.6. Você tem mais facilidade de compra. Quando você compra um carro zero, você paga menos taxa de juros se você não tiver o dinheiro na mão. Mas para quem tem o dinheiro na mão, compensa muito mais você pegar um carro desse aqui. Muito. E eu falo para vocês com experiência, né? Igual eu falei, esse carro está há 3 anos comigo, durante todo o momento de garantia, né? Obviamente as revisões foram feitas em concessionária, depois que se passou o prazo da garantia, eu mesmo comecei a dar as manutenções preventivas no carro. E eu até hoje não precisei de nenhuma corretiva. Nesse incidente, onde os pneus foram cortados, eu tive que solicitar na GM para trocarem os sensores, os monitoramentos de pressão de pneu. Que inclusive um fato muito interessante é que o computador de bordo desse carro é fantástico, fantástico. Ele trabalha com diversas informações que a gente não vê em outros carros, como vida útil do óleo, onde ele monitora até a própria lubrificação, pressão dos pneus que só peca por serem quilopascal, em vez de trabalhar o PSI, né, a famigerada Libra que a gente utiliza aqui no Brasil. Te dá velocidade média, tem cronômetro, te dá tensão da bateria para você saber se já está chegando ao final, te fala até o que está consumindo. Por exemplo, agora o ar-condicionado tá ligado, ele tá falando que tá consumindo 100 ml por hora por conta disso. Se eu acender os faróis, aí ele já vai me informar ali depois que a lâmpada tá acesa. Olha lá, farol de neblina. Agora então ele já tá consumindo 0,18, né? Que seria 180 ml por hora. Então é um carro extremamente completo. Chevrolet, cara. É um carro extremamente completo. Até a tendência de economia ele te informa via gráfico. Então para quem realmente se importa muito com o consumo, com tudo que o carro está fazendo, o carro é sensacional. Fora que aqui no painel, através dos comandos do volante, você ainda consegue ter funções de áudio, navegação, Bluetooth e etc. E uma coisa que vale ressaltar, voltando a falar de acabamento, esses botões no volante eu achei muito boa a sacada de ser emborrachado. E tudo em soft touch, Isso. Não tem clique, não tem barulho, Isso. Não tem nada. O único pecado da Chevrolet com relação ao volante, como ela colocou, né? Igual a gente pode ver aqui, ela colocou diversas informações, o controle de computador de bordo, anticolisão, detecção de faixa, do telefone e aqui para você mexer. Não teve espaço para colocar os sistemas de som. Senão seriam mais 2 botões para volume, 2 botões para passar a música, que seria muito poluído. Então ela sacrificou as borboletas, trouxe os pedal shifters apenas pro própria alavanca de câmbio, né? E aqui do lado direito eu consigo mexer no volume do sistema de áudio e do lado esquerdo eu consigo avançar e reduzir a música. Ou seja, você ainda tem todas as informações na mão e não é um carro que a gente quer ficar trocando marcha toda hora. Normalmente a gente vai andar no D ou no Sport, então acho que realmente não tem necessidade da borboleta. Então galera, a gente vai finalizando mais um vídeo por aqui. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, esse carro era da minha família, não é um carro muito a propósito do galpão, mas a gente resolveu trazer porque ele está sendo trocado agora e minha mãe decidiu que ela queria um carro um pouquinho mais esportivo, um carro numa pegada diferente, então vai ter um outro carro mais interessante pra gente trazer e gravar pra vocês, e é um carro numa proposta semelhante, então por isso que a gente resolveu gravar o Cruze, justamente para ter um certo comparativo. E galera, já avisando pra vocês, a gente criou o Instagram pro canal. Por enquanto ele tá começando, mas sigam a gente lá, que a gente tá, sempre que a gente tá gravando alguma coisa, a gente já tá colocando lá, vocês já vão ver tem um spoilerzinho de antemão. A gente vai
tá programando fazer uns conteúdos um pouco diferentes pro Instagram, pra galera não ficar só no YouTube, pra ter umas outras coisas no Instagram também. E é isso aí. Hashtag não, Arroba Galpão 340. Galpão 340. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal. Comentem aí qual carro que vocês gostariam que a gente trazesse Trouxesse. para as próximas vezes. Aula de português. Fala isso de novo. Vai botar essa zoeira? Vou. Tá bom. Aula de português no Galpão também, não é trazer sim. Quem quiser e puder também, não deixe de me seguir no Instagram, lá tem muito spoiler, ainda muita coisa. Eu vou bater bastante na tecla do Instagram do canal por lá. Vou começar a dar, como eu já disse, alguns spoilers do que vem de carro, o que vem das gravações por aí. Esqueci o que mais que eu ia falar. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí o que vocês quiserem. Se quiser mandar mensagem no Instagram, a gente responde também. Se vocês acharem que a gente esqueceu de falar algo do carro, vocês conhecem um pouco melhor do que a gente, deixa o vídeo mais rico, deixa aí nos comentários também. Lembra a gente, adiciona aí e tamo junto. Valeu!